Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 148º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. Ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a Virgem de Israel para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100, e aquela da qual saem 100 conservará apenas 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. Porém, não busquem Betel, nem venham a Gilgal, nem passem a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça, busquem aquele que fez o 7 estrelo e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram. Porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai! Chamarão os lavradores para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor, será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se, entrando em casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, e o seu deus Estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por isso,
Vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Ai dos que andam à vontade em Sião, e dos que vivem sem receio no monte de Samaria. Homens notáveis da principal das nações, as quais se dirige à casa de Israel. Vão à cidade de Calné e olhem, dali vão à grande cidade de Ramate, e depois desçam até Gate dos filisteus. Será que eles são melhores do que os reinos de vocês? Ou será que o território deles é maior do que o de vocês? Vocês imaginam que o dia mau está longe, mas estão fazendo com que o trono da violência se aproxime. Vocês dormem em camas de marfim e se espreguiçam sobre os seus leitos. Comem os cordeiros do rebanho e os bezerros que estão na engorda. Ficam cantando à toa ao som da lira e, como Davi, inventam instrumentos musicais. Bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem com a ruína de José. Portanto, vocês estarão entre os primeiros que serão levados para o cativeiro, e cessarão as festanças dos que gostam de se espreguiçar. O Senhor Deus jurou por si mesmo. O Senhor, o Deus dos exércitos, diz: eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Abandonarei a cidade e tudo que nela há. Se numa casa ficarem 10 homens, também esses morrerão. E se um parente chegado, o qual os há de queimar, pega os cadáveres para os levar para fora da casa e pergunta ao que estiver lá dentro: há mais alguém com você? E este responder: não, não há. Então lhe dirá: cale-se, não mencione o nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e será destroçada a casa grande, e a pequena será feita em pedaços. Será que os cavalos podem correr sobre as rochas? Será que é possível lavrá-las com bois? No entanto, vocês transformaram o juízo em veneno e o fruto da justiça em alosna. Vocês se alegram por terem conquistado Lodebar e dizem: não é fato que com as nossas próprias forças nos apoderamos de Carnaim? Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Ramate até o ribeiro da Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois, o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer, diz o Senhor Deus. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos.
e eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: Vá e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor: a sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte: um cesto de frutos de verão, e perguntou: O que você está vendo, Amós? E eu respondi: Um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor. Muitos cadáveres jogados por toda parte. Silêncio, ouçam isto. Vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: Nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disto, será que a terra não vai tremer? E não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará contra o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: Tão certo como vive o seu Deus, ó Dan, e tão certo como vive o culto de Berseba, esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Viu o Senhor
que estava em pé junto ao altar. Ele me disse: bata nos capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada os que restarem, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca na terra, e ela se derrete, e todos os seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei da face da terra. Mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem: o mal não nos alcançará nem nos encontrará. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Jeroboão restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gat-Efer. Porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. O Senhor ainda não havia falado em apagar o nome de Israel da face da terra, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Jeroboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis de Israel. E Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Jeroboão, tudo o que fez o seu poder,
como lutou e como reconquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá para Israel, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Chegamos ao fim da leitura de nosso 148º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.